Graça e paz. É bom estar aqui. É bom pisar nesse lugar, nessa terra onde Deus está fazendo algo especial. Às vezes não percebemos, mas fazemos parte de uma história. Só quando os anos passarem e os nossos filhos e os nossos netos forem contando o que aconteceu, é que nós perceberemos que fizemos parte da história. Mas nós estamos fazendo parte da história de um movimento da igreja em que ela está tomando as cidades. Ela está fazendo diferença no mundo espiritual. E eu creio que esse lugar aqui foi preparado por Deus para, nesta noite, neste dia, algo acontecer aqui. Nada acontece por acaso. Eu digo que eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E Deus faz a agenda para o cumprimento da missão. E se Deus trouxe aqui para falar de verdades espirituais, é porque algo Ele quer fazer espiritualmente nesse lugar. Eu creio nisso. Talvez você esteja surpreso, porque quando eu subi aqui, eu não subi com nada na mão. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu tenho Bíblia, tenho iPad, tenho a Bíblia no telefone, mas Deus falou, você vai subir de mãos vazias, porque você vai subir numa dependência total do meu Espírito Santo. E a fé não vem pelo ler. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu quero que você não se distraia com nada. Eu quero que você também não abra nada, não leia nada, não veja nada. Apenas escute o que Deus tem para dizer. Assim diz o Senhor. Em João 10:10, Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, ele diz, para que tenha vida e a tenha em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando de reinos diferentes, de influências diferentes, de poderes diferentes. Ele está falando que há uma ambivalência de reinos. Há um lugar que é chamado o Império das Trevas e há um outro que é chamado o Reino da Luz. No Império das Trevas, o governo é de Satanás. No Reino da Luz, o governo é do Senhor Jesus. E nós sabemos, porque está escrito em Colossenses, que conversão, na verdade, é o resgate do Império das Trevas para o Reino da Luz, para o Reino do Filho do seu amor. Então, o mundo espiritual existe, é real, e ele pode ser influenciado por luz ou trevas, por Satanás ou por Jesus. Não há zona neutra. Não há um lugar sem influência. Ou está sob a influência das trevas, ou está sob a influência da luz. Isso fica muito claro no Evangelho de Lucas. No capítulo 11, quando Jesus, depois de expulsar um demônio, havendo sido criticado por fariseus religiosos, porque expulsou o demônio, e os fariseus dizem, esse cara tem parte com Beelzebu, por isso ele tem autoridade para expulsar demônios. E Jesus lhes responde, não. Se Satanás expulsasse, no seu reino haveria uma divisão. Ele diz, não há divisão no mundo espiritual. Se eu expulso é porque o reino de Deus é chegado. E ele conclui dizendo, quando um valente bem armado guarda a sua casa, fica em segurança os seus bens, vindo, porém, o mais valente do que ele, amarra-o, tira-lhe a armadura em que confiado, ele divide os despojos. E, por fim, ele diz, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo, olha, não tem meio do caminho. Ou está comigo, no reino da luz,
ou até pela omissão de permitir que o inimigo mate, roube e destrua, está dando oportunidade ao reino das trevas para prosperar. Ou está comigo brigando contra as trevas, ou está criando condições para o império das trevas crescer. E a palavra de Deus é muito clara. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não é para contemporizar, não é para ter uma coexistência pacífica, não é para conviver com as trevas. Não, não é para tolerar o império das trevas. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Vou contar uma história para você. Lá no Centro-Oeste, inclui Tocantins, Goiás, uma parte do Mato Grosso, uma parte de Minas, tem uma árvore chamada pequizeiro. E tem um fruto chamado pequi. Quem conhece o pequi aqui? Um monte de gente conhece o pequi. Eu amo o pequi. É um fruto exótico do cerrado. O pequi ou você ama ou você odeia. Ou você gosta do cheiro ou você acha insuportável. Mas o que acontece nessa região? A florada do pequi ocorre no período em que está tudo seco por lá. Ainda algumas pessoas têm o hábito de fazer queimadas no período da seca, o que é um crime, mas fazem. E aí aquelas árvores retorcidas, queimadas, parece que não há vida no cerrado. Mas o pequizeiro, ele tem uma florada nesse período. Agosto é o período de maior seca no cerrado. Em agosto, em setembro, começa a florada do pequizeiro. Porque o pequi ele vai ser produzido em novembro, no máximo, final de novembro. Então, florada, agosto, setembro, outubro, novembro, temos pequi. E aí tem um bichinho do cerrado que chama veado matreiro, que come a flor do pequi. Esse bichinho se delicia nesse período. Ele sai do meio do cerrado e vem, às vezes, para a beirada mesmo, beira de estrada, aonde há a florada do pequi, porque a flor do pequi cai no chão e vira um tapete de flores no chão. É uma flor delicada, parece uma orquídea. E porque o veado matreiro sai do seu habitat e vem comer a flor do pequi, é o período da caça, o veado matreiro. É o período em que os caçadores vão fazer tocaia, fazer espera. Eles vão se preparar para bater um animal que vira presa fácil nesse período. Como eles fazem? Eles pegam as suas vestes e esfregam em folhas para ficar com cheiro de mato. Pega a arma, prepara uma espingarda, sobe no pequizeiro, fica nos lugares mais altos daquela árvore, nos galhos mais altos, escondido no meio das folhas, e fica na espera. Vai passar a noite na espera, na tocaia. E não demora, o bichinho vem. Não demora, ele vem por causa da fome, por causa da atração da florzinha do pequi, e porque ele não vê perigo. Ele não vê caçador, ele não vê predador. E ele chega muito desconfiado no começo. Come umas 2, 3 florzinhas e foge. Aí ele fica olhando de longe, não vê nada de errado, volta, come mais um pouco, foge. E aí ele confia que não existe risco. E aí ele vem e come mesmo, se delicia. Nessa hora ele se senta, encolhe suas patinhas dianteiras e se assenta nas traseiras. E ele fica ali como se estivesse esperando passar um pouquinho aquela digestão para comer mais um pouquinho. E nessa hora, quando ele deita, quando ele sossega, quando ele descansa, nessa hora,
o caçador dá um tiro só. É um tiro certeiro. Pá! Na testa do bichinho. E o bichinho morre. E aí eu pergunto para você, por quê? Por que o homem que não tem o olfato desenvolvido como um faro de um animal silvestre, por que o homem que não tem a agilidade, porque não tem a descarga de adrenalina de um animal silvestre, por que o homem que não tem a audição do animal silvestre, por que o homem que tem menos capacidade de desenvolver-se no meio do mato vence o bichinho naquela hora? Por que o veadinho morreu? Por que ele foi abatido? Por que o homem venceu? Por que ele perdeu? Sabe por quê? Porque ele acreditou que o homem não estava ali. Ele acreditou que o homem não existia. É assim que o diabo faz. É assim que ele trabalha. É assim que ele age. Aquilo que nós chamamos de azar na nossa vida, não existe azar. Não existe sorte e azar. Existe ação espiritual da luz e ação espiritual das trevas. Pastora, eu perco tudo, eu não consigo acertar em nada. Pastora, eu não tenho saúde, eu não tenho prosperidade, tudo que eu planto eu não consigo colher. Pastora, eu não consigo ficar com uma família, já estou no 3º, no 4º casamento. Pastora, lá em casa as crianças morrem no ventre. Pastora, eu tenho um azar. Tudo que é meu se perde, tudo que é meu dá errado. Não, querido, não é azar. Não é azar. Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Morte, roubo e destruição são produtos das trevas. São resultados de ação maligna, sim. Quando eu não entendia isso, e já era cristã, eu me converti com 14 anos de idade. Eu tenho 70 hoje. Com 17 anos eu tive o primeiro filho, Simone. Depois, mais 3 anos, eu tive o segundo filho, com 20 anos. E a nossa criança morreu. Ela nasceu com 4,2 kg. Robusto, forte, saudável. Uma equipe médica de primeira, amigos do coração, fizeram todo o trabalho. E a criança morreu e ninguém sabia explicar. 12 horas depois, estava morta. Mamou, chorou. O povo de Deus, o povo da igreja, nós éramos já membros de igreja. O povo de Deus usava aquele jargão crentez, porque tem inglês, japonês, francês e tem crentez também. Eles diziam assim, Deus deu, Deus levou. Essa é a vontade de Deus. Alguns diziam, Deus sabe o que faz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Uma pessoa chegou a me dizer assim, Tânia, se essa criança durou 12 horas e você chorou 3 dias, imagine se essa criança vivesse 12 anos e aí o Senhor a recolhesse. O sofrimento que você iria enfrentar. Pense, Deus pode ter evitado um sofrimento maior para você, porque Ele evitou que essa criança crescesse para adoecer com 12 anos de idade, em resumo. Agora, nenhum daqueles argumentos que eu ouvia me convenciam. Nada do que eu escutava entrava no meu coração. Eu falava, gente, como é que pode ser a ação de Deus isso? Como é que Deus coloca um filho no meu ventre?
permite que eu carregue 9 meses uma vida dentro de mim? Ame porque a mãe ama o filho nas suas entranhas? Receba esse filho nos braços? Escolha nome, registre. Foi registrado? Amamente. Pegue nos pezinhos dele e ore. E fale, Senhor, que esses pés caminhem nos caminhos do Senhor. Para 12 horas depois, a criança está morta e eu saí do hospital não com um bebê, mas com um caixão? Não. Isso não combina com Deus. Aquilo que estão dizendo para mim que é a ação de Deus, não é. E a partir dali, algumas coisas começaram a abrir os meus olhos e o meu entendimento espiritual. Primeiro, Deus não é incoerente. Segundo, Deus zela pela palavra. Terceiro, ele não muda, nele não há sombra nem mudança de variação. E na palavra dele, ele diz que o justo será recolhido como um feixe de trigo maduro em robusta velhice. O justo toma nos braços os filhos e os filhos dos filhos. O justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Na velhice ainda vai dar frutos para anunciar que o Senhor é reto. A Bíblia aponta para a longevidade, e longevidade saudável. Mas, pastora, tem mortes prematuras na Bíblia? Sim, todas elas resultado de maldição. Você não vai encontrar uma morte prematura na Bíblia que não esteja ligada a uma maldição. E aí, vamos lá. A palavra também diz, maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Então, se tem maldição, tem causa. E aí, o meu foco não tem que ser para a maldição. Não tem que ser para o problema, tem que ser para a causa. Qual é a causa? Qual é a razão? E eu fui entendendo o mundo espiritual. As nossas atitudes abrem janelas no mundo espiritual. Durante o louvor, talvez você tenha cantado sem perceber, mas cantamos Vem o Teu Reino. Eu abro o meu coração para que você entre. Quando Deus formou a terra, formou o homem, colocou na terra, Deus deu ao homem autoridade sobre a terra. A palavra de Deus diz que, quando Deus faz, o homem também disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre tudo. Sobre os animais que voam, que rastejam, que nadam, selváticos, sobre toda a terra. Tenha ele domínio. E o que é domínio? Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Os conceitos jurídicos todos se aplicam ao mundo espiritual. Domínio é diferente de propriedade. Tem lugar que é difícil explicar isso, mas neste lugar é perfeito. A propriedade desse lugar não é dessa igreja, mas o domínio é. A escritura do registro de imóvel está em nome de alguém que é o proprietário. Só ele tem autoridade para comprar e vender. Só ele tem autoridade para fazer o que ele quiser neste lugar. Construir um prédio de 20 andares quando ele retomar o domínio. Mas enquanto o domínio está na mão da igreja, a ocupação, a gestão, a administração é da igreja. A terra, sua plenitude, todos os que nela habitam, são do Senhor propriedade. Mas também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre tudo. Ou seja, Deus diz, a terra é minha, mas eu dou para o domínio do homem. E se o homem tem o domínio da terra? E terra entenda mundo natural? Região celestial, céus, mundo espiritual. Terra, mundo natural.
Se Deus deu ao homem o domínio, deu para o homem o domínio do mundo natural, é Ele que manda aqui. É Ele que abre portas para o mundo espiritual entrar. É Ele. Talvez você tenha ouvido falar de brechas, de legalidade. Eu chamo de porta. São portais espirituais. Existem portais que conectam o mundo natural com o mundo espiritual e a chave está na mão do homem. As portas abrem de dentro para fora. Para a luz ou para a trevas. Até Jesus disse, se você abrir, eu vou entrar. O pai fala para Caim lá no Éden, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. O Salmo 24 fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ou, então, há portais espirituais que conectam o mundo espiritual com o mundo natural. Essas portas são abertas pelo homem, ele tem a chave. A chave é a escolha, é a decisão. Por que você acha que nós recebemos do Senhor a instrução para orar assim? Pai nosso que estás dos céus, mundo espiritual. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu estou dizendo ao Pai, Pai, fique à vontade para fazer a tua vontade na minha terra. Quem sou eu para falar para Deus que Ele pode fazer alguma coisa na terra? Quem eu sou? Eu sou aquele a quem Ele deu autoridade sobre a terra. E Ele não abusa da autoridade. Ele não usufrui de abuso de autoridade. Se Ele entregou para o homem, Ele só vem se o homem permitir. Por isso que Jesus diz, eu estou à porta e bato. Quem abre as portas para Satanás? O homem. Quem abre as portas para a luz? O homem. Então, na verdade, o nosso problema não é Satanás. O nosso problema, quem é? Somos nós. São as nossas escolhas, as nossas decisões. E aí eu entendi. Eu entendi que o mundo espiritual é legal, ele não é místico. Não é místico. Durante muitos anos eu achava que o mundo espiritual era místico. Não, ele é legal, absolutamente legal. Ele é regido por leis. Por isso que eu digo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. As leis bíblicas, elas são variadas. Existem leis cerimoniais, existem leis morais, existem leis penais, existem leis de saúde na Bíblia. Mas existem leis espirituais. E as leis espirituais, quando obedecidas, fecham as portas para as trevas e abrem para Jesus. E quando desobedecidas, fecha para Jesus e abre para Satanás. No Brasil, você sabe que a lei maior é a Constituição Federal. Em vários países democráticos do mundo, assim é também. Por que no Brasil a lei maior é a Constituição Federal? Porque é a Carta Magna. Alguém falou, eu escuto muito, viu? Eu tenho um ouvido que não é mole. Por que a Carta Magna, a Constituição Federal, é a lei maior? Ela está acima de todas as leis da nação. Qualquer lei que contrariar a Constituição pode ser revogada. Podemos entrar com ação de arguição de inconstitucionalidade, ou seja, está incompatível com o texto constitucional, não pode existir. Por que a Constituição é tudo isso de lei? Porque ela foi feita de um jeito especial. As outras leis todas, elas são resultados de uma iniciativa de um homem.
Um legislador municipal, estadual, federal, passa por um processo legal até chegar ao resultado final, que é a publicação e a aplicação dela. Mas é a iniciativa de um homem, quando muito, 2 ou 3 homens que tiveram a mesma ideia. Mas a Constituição Federal, não. A Constituição Federal é uma lei elaborada por todos os legisladores federais da nação. Ocorre uma formação de uma assembleia, chamada Assembleia Nacional Constituinte, onde todos os legisladores federais se assentam para elaborar uma lei. Então, ela tem uma força maior, porque ela é feita de um jeito especial, a um nível de autoridade maior. Na Bíblia, a lei maior são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos seriam a Constituição Federal de Deus. Por quê? Porque foi feita de um jeito especial. As outras leis, todas, Deus fala para Moisés e diz para Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel assim, 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 assim. Moisés, fala aos filhos de Israel isso. Moisés, fala aos filhos de Israel isso. Deus mesmo queria falar, mas o povo não aguentou. Diz para Moisés: vai você e depois você fala com a gente. Mas os 10 mandamentos não foi assim. Deus escreveu nas tábuas de pedra essa lei. Ele escreveu, a Bíblia diz que escreveu com os seus dedos. Você conhece a história? Moisés levou as tábuas de pedra para o Monte Sinai. Foram escritos os 10 mandamentos. Moisés desce com as tábuas de pedra. O povo já havia se corrompido, estava adorando um bezerro de ouro. Moisés ficou irado, jogou as tábuas no chão, quebrou. Deus ia matar o povo, Moisés intercedeu, mudou o juízo de Deus. Deus não muda no caráter, mas muda no juízo. Aí Deus falou: agora traz outras. Traz outras, porque essa lei precisa ficar escrita. A Arca da Aliança tem as tábuas da lei. Elas estão guardadas no tabernáculo do céu. Indiana Jones fica procurando a arca perdida, não vai achar nunca. Só se converter e for para o céu, para ele encontrar. Mas o que eu quero te dizer é que por causa do jeito especial, porque Deus escolheu fazer escrito esse preceito, ou esse princípio, ou essa ordenança, tem um conjunto de mandamentos, tem uma força especial, e é essa lei que abre portas ou fecha portas no mundo espiritual. A transgressão a essa lei abre portas para que os demônios venham e atuem. A obediência a essa lei fecha portas para os demônios e abre portas para Jesus. E aí você começa a entender que a obediência é a chave para que você fique livre da ação demoníaca. Não é uma oração forte. Ora por mim, pastora. Eu oro. Mas sabe aquela história que você ora e a pessoa volta daqui um mês e fala: ora de novo, pastor. E volta daqui um mês e fala: ora de novo, pastor. Porque está tudo igual. Às vezes fica pior. Não fica nem igual, fica pior. Eu lembro que, certa feita, um homem lá em Resende que tinha uma vida de muitos pecados. E porque o inimigo encontrou portas abertas, matava, roubava e destruía, matava, roubava e destruía, matava, roubava e destruía. E ele estava falido financeiramente, ele estava enfermo. A esposa foi embora, o abandonou, tudo estava ruim na vida dele. Ele procurou a igreja, um dia entrou pela porta. Nós o recebemos e com alegria, porque
Aqui é um lugar que pode trazer a mudança de vida para as pessoas. Porque se a fé vem pelo ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus, eu não conheço outro lugar onde vão escutar a palavra de Deus. Não vai ser na balada, não vai ser no boteco, não vai ser no motel que vai ouvir a palavra de Deus. Então, aqui é um lugar de mudança, sim. É um lugar de transformação, sim. E aí ele chega e nós o recebemos, o tratamos e fomos caminhando com ele, e discipulando e ensinando as coisas para ele. E aí eu estou ouvindo das pessoas que o conhecem que ele continuou praticando tudo errado, que ele continuou afundado na lama, continuou no pecado, mas ele vinha receber oração e vinha à frente todas as vezes que você ia orar. Você está precisando de oração? Está precisando de oração? Vem aqui à frente. Ele ia à frente, mas terminava o culto e ia para a vida normal dele. Aí um dia ele chegou para mim, ele falou: pastor, eu vim avisar a senhora que eu vou embora da igreja. Quase que eu falei para ele: ninguém vai embora da igreja, porque ninguém vem à igreja. Você é ou não é igreja? Você não vai à igreja, você se torna igreja. Você se torna parte do corpo. Mas ele era muito novo, não dava para ele entender isso. Novo na fé. E ele disse: eu vou embora, eu não vou ficar. E eu disse: por que o senhor vai embora? Ele falou: porque vocês oram por mim, e eu venho, e eu oferto, e eu dizimo, e eu frequento os cultos, e eu frequento a escola bíblica, e vocês colocam a mão no meu ombro, na minha cabeça e ora, e a coisa está pior do que era antes. Eu não consigo ver nada de mudança na minha vida. Parece que antes estava melhor. E eu olhei bem para ele e falei: eu acredito no que você está falando, mas acredito mesmo. Ele arregalou o olho. Eu falei: sabe por que eu acredito? Porque quando você estava lá e não punha o pé aqui, você estava bem com o cão. Você estava assim com ele. E você estava mal com o povo de Deus. Agora você vem, o povo de Deus está orando e lutando por você. Mas você não tirou o pé das trevas. Então agora você não está mal só com Deus, porque você está fora da aliança. Porque você continua pecando, você está mal com Deus e com o diabo, porque você está pecando e está frequentando a igreja. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Você que está em casa me escutando. Deus não brinca de ser Deus. E o diabo não brinca de ser diabo. Não brinca. As nossas atitudes que abrem portas espirituais para que o inimigo venha e mate, rouba e destrói. É como uma procuração dada ao inferno para que ele toque em nós, tudo que é nosso, tudo que nos pertence, e ainda toque em 4 gerações. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Pastora, mas esse negócio não acabou com a cruz? A maldição não acabou com a cruz? Não. A cruz acaba com a maldição. A cruz redime o pecador. A cruz cura a enfermidade. Mas nada na cruz é automático. Nada. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Mas o mundo não está automaticamente salvo. Ou são quase 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Estão todas salvas? Não. Quem está salvo? Quem foi à cruz em arrependimento, confessou o pecado e recebeu a remissão deles. Está muito claro. Aquele que anda na luz, como Jesus na luz está, esse vai ter a remissão. Confessa o pecado para ser sarado. A cruz também cura as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que na cruz do Calvário ele levou as nossas doenças, pelas pisaduras dele fomos sarados. Além de perdoar nossas iniquidades, ele curou todas as nossas enfermidades. Mas adoecemos, e quando adoecemos, vamos à cruz. E na cruz há milagres. Na cruz há cura de enfermidades. Mas não é automático. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos os enfermos que iam até ele. Todos.
Todos que iam até ele eram curados, está escrito na palavra. Mas tinham que ir a ele. Ele não entrava nas aldeias soprando cura, não. E ainda indo a ele ainda perguntava: o que queres que eu te faça? Meu Deus, era tão óbvio às vezes. O rapaz é cego, está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? O que você acha que esse rapaz quer? Uma selfie? Ele quer cura. Ele quer cura. Mas ainda assim Jesus pergunta: o que você quer? Sabe por quê? Porque é necessário que haja uma atitude minha para abrir a porta para ele, para fechar a porta para a doença. É necessário que haja uma atitude minha para abrir a porta para ele e para fechar a porta para o império das trevas. Mesma coisa com a maldição. Na cruz do Calvário, ele fez-se maldito por nós. Mas não é automático, tudo precisa ser tratado na cruz. E o que cancela pecado? O que cancela pecado é arrependimento e confissão. Na verdade, o arrependimento e a conversão, como está escrito em Atos capítulo 3, depois que Pedro e João, lá na porta formosa do templo, disseram àquele paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que tem em nome de Jesus te dou, levanta e anda. Ou o que eu tenho te dou, levanta e anda, e era o nome de Jesus, que eles tinham o poder do nome. Logo depois, Pedro vai pregar para uma multidão. E Pedro fala de arrependimento. E ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que é arrependimento? Arrependimento, meu Deus, é o constrangimento de haver desobedecido a Deus. Arrependimento é a convicção do pecado. O Espírito Santo produz isso em nós. Arrependimento não é remorso. Remorso, o homem está preocupado com a reputação. No remorso, ele tem culpa. Tanto que Judas suicida. No remorso, ele está preocupado na horizontal. O que vão dizer de mim agora? Como é que eu fico? E quando souberem? No arrependimento, ele está preocupado com o coração de Deus. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. É você e Deus. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que é conversão? Conversão, metanoia, mudança de mente. É muito teórico isso. Metanoia, mudança de mente. Conversão é mudança total de rumo. Aqui tem militares, o pastor dessa igreja é um militar. Lá em Resende, onde eu moro, tem a Academia Militar das Agulhas Negras. Durante muitos anos, eu ia assistir o desfile de entrega de espadins. Juíza federal, autoridade na cidade, ia para o palanque junto com o presidente da República. Lá estavam os ministros, lá estavam os generais, e era convidada como autoridade para estar lá. Então, eu via de frente, o palanque principal, eu via o desfile. Entravam aqueles meninos, os jovens formandos. Eles vêm numa cadência perfeita, pá, 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 e vem marchando, e vem marchando, e vem marchando, vem nessa direção, tá, 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 alto. Parava todo mundo. Direita, vou ver, tá. Todo mundo vira e toma outro rumo. Isso que é conversão. Vem num caminho, esse caminho vai levar para um abismo, vai levar para perdas, para destruição, mas você muda de caminho, muda de rota. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento e a conversão cancela pecado, resolve o mundo espiritual eterno. A Bíblia fala em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Aí arrependeu do pecado, não morrerá mais.
Não vai pecar mais porque converteu, não vai ser reincidente, não vai ser contumaz no pecado, mudou de vida, aquele que furtava não furta mais, aquele que adulterava não adultera mais, ok, garante agora a vida eterna. Mas tem algo ainda aí. Aquilo que foi entregue na mão do diabo precisa ser retirado. A confissão e o arrependimento definem a minha eternidade. A minha eternidade é a história da mansão celeste. Jesus fala, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Vou voltar. O anjo fala, varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Nós sabemos que ele vem buscar a igreja. Isso é vida eterna. Mas quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando de vida eterna. Ele está falando da vida aqui, agora. Como assim? Porque eu sei. Porque eu sei. Porque eu conheço a palavra, e na palavra diz que quando nós estivermos na eternidade, o ladrão vai estar num lago de fogo e de enxofre. Não mata, não rouba, não destrói, não faz mais nada. Acabou, está preso, encarcerado. Jesus fala, eu estou vivo, estive morto, tenho comigo as chaves da morte e do inferno. E é com essa chave que ele vai prender Satanás num lago de fogo e de enxofre eternamente. Então, na eternidade, o ladrão não mata, não rouba e não destrói. Ele mata, rouba e destrói aqui, agora. Como leva os primogênitos todos da família do meu marido, como levou. Todo mundo morreu cedo. Um morre com 18, outro morre com 22. E morre. Nosso bebê morre com 12 horas. Ação maligna. Por quê? Porque tem uma causa. Houve o arrependimento? Houve. Qual é essa causa? Derramamento de sangue na família. Homicídio. Alguém confessou esse pecado? Não. Os que mataram, os que foram homicidas, morreram sem conhecer Jesus. Não tiveram a convicção do arrependimento que o Espírito Santo dá. Não choraram porque derramaram sangue inocente. Mas a voz do sangue inocente derramado clamou diante de Deus por gerações. E aí, quando eu falo para você que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual é legal. Existe um tribunal. Existe um Supremo Tribunal, onde Deus é o juiz desse Supremo Tribunal, é o legislador também. O Filho é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha, Satanás é o acusador. E ele nos acusa do que fazemos. Ele reivindica o direito de agir porque nós abrimos portas espirituais para ele. E a justiça de Deus é tão perfeita que ele é justo até com o diabo. Até com o inimigo ele é justo. Quando o inimigo chega diante de Deus e nos acusa do que fizemos, a porta foi aberta para ele e ele diz, agora eu quero entrar. E se eu entrar, vai ser para matar, roubar e destruir alguma coisa. Os primogênitos da família morreram prematuramente. Foram para a vida eterna, morreram cristãos. Meu bebê morreu com 12 horas. Com 12 horas, uma criança vai direto para os braços do pai. Não tenha dúvida disso. Inocente, não tem pecado. Mas a pergunta é vida abundante enterrar um filho? Os pais sepultar filhos é vida abundante? Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eita, que filosofia, hein? Uma coisa é a minha vida eterna. Outra coisa é minha vida abundante. Eu não quero só vida eterna. Eu quero vida abundante.
Quando a Bíblia fala de bênçãos e maldições, quando lá no livro de Levítico, capítulo 26, Deuteronômio 28, Deus nos dá um elenco de bênçãos e de maldições. E ele fala, por exemplo, maldição é seca. Aquele povo vivia da agricultura, não ter chuva é morte. O gado morre também, porque o gado não tem capim para comer. Maldição é falta de chuva, bênção é chuva. Serô de temporã, tempo e fora de tempo tem chuva. Maldição é doença, enfermidade grave, câncer, incapacidade de sobreviver. Bênção, saúde, saúde plena, longevidade em robusta velhice. Robusta velhice é velhice saudável. Maldição é enterrar filhos. Bênção é tomar nos braços os filhos e os filhos dos filhos, os netos. Você sabe que o meu Deus, o nosso Deus, nos deu o privilégio esse ano de tomar nos braços o filho do filho do filho. Nós temos um bisneto. Um bisneto. Isso é bênção. Maldição é miséria, dificuldade financeira, incapacidade de prosperar. Bênção, prosperidade, tudo que toca dá certo. Tudo que faz dá certo. Deus não deixa faltar nada. Faz multiplicar o que recebemos. Faz uma colheita abundante do que semeamos. Então vamos lá. Chuva, filho, saúde, dinheiro. Não é assunto de vida eterna. É assunto desta caminhada. Então, peraí. Se uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, eu tenho duas ações que eu preciso tomar. A primeira é me arrepender e me converter para serem cancelados os meus pecados, para ter a vida eterna. Mas tem uma segunda, eu preciso desmontar toda a estrutura maligna que fiz e agi e dei oportunidade ao inimigo para entrar pela porta um dia. Para poder ordenar a saída dele e fechar essa porta definitivamente. Eu vou te dar 2 exemplos para você entender. Às vezes a grandeza da revelação é maior do que a nossa capacidade verbal de explicar. Porque a nossa mente, o nosso intelecto que produz a fala, que produz o pensamento, está na alma. E a revelação está no espírito. E às vezes tem coisas que só espiritualmente é possível discernir. Não dá para explicar. Mas eu gosto de contar histórias, porque contando histórias você vai entender. Imagine um rapaz acumulador de lixo. Imagine um jovem que foi acumulador de lixo. Aquelas síndromes que aparecem na televisão aí, que fica catando lixo e trazendo para dentro de casa. Fica catando lata vazia na rua, vai para o lixo da cidade, entulha o apartamento dele de lixo, e o apartamento dele tem barata, tem rato, tem percevejo, uma fedentina que ninguém aguenta, porque ele é um acumulador de lixo. Aí um dia esse rapaz é curado. Um dia ele tem um encontro com Jesus e ele é curado. Milagrosamente ele sai do lugar da perseguição que ele tinha espiritual. E aí ele acorda e ele fala, nunca mais eu vou acumular lixo. Eu me arrependo de haver acumulado. Arrependei-vos e convertei-vos. Ele arrependeu e ele mudou de vida. Ele arrependeu e ele estava indo nessa direção e teve alto, direita, volver. Parou, ele mudou de direção. Ele arrependeu e ele converteu. Pô, que maravilha! Mas a pergunta é, se ele não tirar o lixo que ele botou dentro de casa, durante 30 anos, se os sacos de lixo continuarem nos quartos, na despensa,
na cozinha, no banheiro. O rato vai embora. A barata vai embora. O percevejo some. Só porque ele não traz mais lixo e se arrependeu de haver trazido um dia. A sujeira sobe? Não! Ele precisa arrancar a sujeira que ele acumulou e tirar de dentro de casa. É, Jesus lindo. É isso mesmo. Vou te contar uma história. Um homem estava vivendo muito mal. Esse homem estava vivendo na miséria. Ele era de uma origem familiar boa, próspera. Mas por escolhas erradas, entrou na droga, entrou na promiscuidade, começou a decair profundamente. E ele não tinha nada, nada, nada. Estava com o resto da vida dele vivendo na miséria. Ele tinha mulher e filhos. E aí um dia, os filhos estavam com fome. Ele fazia lavagem de carro na rua. O cara estaciona, ele vem com aquela aguinha, vem com aquele rodinho. Deixa eu lavar o seu carro aqui. E ganhava os trocados. E aquele dia quase ninguém concordou dele fazer essa limpeza do para-brisa. E o dinheiro está escasso. E a família está esperando comida em casa. Porque ele passava no mercado e comprava alguma coisa com o dinheiro que juntou. Aí, ele contou quanto ele tinha. Não dava para nada. Não dava para comprar um bife. Não dava para fazer uma comprinha pequena. Mas ele estava andando de cabeça baixa, ele viu um papel no chão. Era uma propaganda de uma pizzaria. E uma pizza família e uma Coca-Cola dava exatamente o dinheiro que ele tinha na mão. Só que o detalhe, a pizzaria ficava muito longe, o telefone estava lá e o endereço é o bairro tal. E ele falou, eu vou arriscar. Vou ver se eles trazem isso para entregar na minha casa. Quem sabe eu consigo esse benefício de alguém ter misericórdia de mim. E ele vai para o orelhão, ele liga. E o cara que atende na pizzaria não tem boa vontade em princípio, mas fica com dó dele. Ok, moço, nós vamos entregar, mas é muito longe. É muito longe. O menino que entrega a pizza não está de moto, ele está entregando de bicicleta. E quando a pizza chegar na sua casa, vai estar fria. Só fique sabendo, a Coca-Cola vai estar quente e a pizza vai estar fria. Não, mas eu quero assim mesmo. Eu preciso comer algo nessa noite. E o cara falou, ok, está anotado o seu pedido. Daqui 1h30 essa pizza chega. Aí ele foi para casa. A família, cadê a comida? Não, calma, está aqui o dinheiro, está chegando uma pizza. Não contou que a pizza vinha de muito longe. Só que o seu irmão, o irmão mais velho, estava à procura dele. Ele estava perdido, mas havia um irmão que estava procurando ele para todo lado. O irmão o encontrou, botou um detetive, o detetive arrumou o endereço e quando ele chega em casa, daqui a pouco o irmão chega. E foi um choro, abraço, meu irmão, você passando necessidade e eu tenho tanto para te dar. Eu quero dizer para você que acaba hoje o tempo da sua miséria, acaba hoje. Você pode preparar tudo que você tem, que nós vamos mudar você daqui amanhã. Eu vou alugar um apartamento para botar você. Você vai trabalhar na minha empresa. Suas crianças vão estudar no colégio que meus filhos estudam. Sua mulher não precisa levar as roupas velhas, não. A minha mulher vai sair com ela para comprar roupa para ela. Cara, mudou, acabou a desgraça na sua vida. A partir de hoje é um novo tempo. E aí foi aquela alegria na casa, e foi aquela festa. E aí um menino fala, mas eu estou com fome. Aí o irmão se toca, gente, é mesmo? Vocês precisam comer. Antes de mudança, antes de mudar de escola, tudo, vocês precisam comer. Nós vamos descer agora. Vamos lá, eu estou com o carro ali embaixo. Tem uma churrascaria em tal lugar. Nós vamos comer uma picanha fatiada lá na churrascaria. É de Deus mesmo, minha irmã. Picanha é tudo de bom.
Picanha é tudo de bom. Às vezes a pessoa chega, a gente vai para o Nordeste e ela fala, lógico, é o prato típico da região. Nós vamos comer uma buchada de bode. Eu falo, buchada de bode não é o melhor da terra. O melhor da terra é picanha. Você vai para outro lugar, nós vamos comer uma galinha, cabidela. Não é o melhor da terra, o melhor da terra é picanha. Mas aí aquele homem fala, nós vamos comemorar. Pega os meninos, pega sua mulher, vamos descer agora. Vamos para a churrascaria, comemorar o novo tempo. A nova história começa hoje aqui. Eita, é tudebom.com. E eles descem. E quando eles descem, está chegando o menino com a pizza. Suado. Uma cara amarrada, porque demorou tanto para chegar naquele lugar. A pizza está fria, a Coca-Cola está quente. E quando ele chega, o menino está na portaria. E aí o porteiro fala, aí é ele, ó, porque o menino veio entregar, já tinha falado com o porteiro. Aí ele se dá conta que chegou a pizza. Ele olha para aquele menino e ele fala, eita, você não sabe a mudança que teve na minha vida entre a encomenda da pizza e a chegada da pizza? O menino não sabe de nada. O menino fala, moço, eu só vim entregar a sua pizza. Não quero saber de mais nada. Aí ele fala para o menino, meu filho, eu jamais encomendaria uma pizza para chegar aqui fria e uma Coca-Cola para chegar quente se eu tivesse encontrado o meu irmão mais velho. O menino fala, moço, eu não quero saber de nada, eu só vim entregar a pizza. Aí ele fala para o menino, olha, tem uma coisa, acabou pizza fria na minha vida. A partir de hoje é picanha fatiada. E o menino já com irritação olha para aquele homem e fala, moço, eu não sei o que aconteceu com o senhor, eu não sei o que mudou na sua vida, eu só sei de uma coisa, o senhor encomendou uma pizza, o senhor não cancelou, tá aqui, a pizza é sua. As nossas encomendas para o inferno precisam ser canceladas. O nosso irmão mais velho chega na nossa vida, ele é Jesus, muda a nossa vida, mas a entrega continua sendo feita. Continua havendo legalidade. Continua havendo portas abertas. E como que essas portas são fechadas? O arrependimento e a confissão é que muda a circunstância espiritual de uma pessoa enquanto ela está caminhando para a eternidade. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Os que as confessa e deixa, alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera. Você acha que quando Deus escreveu isso, ou colocou o salmista para escrever, ou o Provérbios de Salomão para escrever, você acredita que Deus está falando de encobrir dele? Você acha que tem alguma coisa que fica encoberta de Deus? Você acha que tem alguma coisa que Deus não saiba? No Salmo 139 fala que a palavra não chegou à boca, ele já sabe qual é. Ele é aquele que sonda o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Ele é aquele que conhece a intenção do coração, conhece os afetos do coração. Ele não está falando dele quando ele fala aquele que encobre jamais prospera. Porque tudo está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Ele está falando de não confessar uns aos outros. Ele está falando que se nós confessarmos uns para os outros, nós seremos sarados. Haverá uma mudança espiritual da nossa vida. E por que, pastora, que eu preciso confessar para outra? Porque eu disse que o mundo espiritual é legal e ele trabalha dentro de princípios. E a palavra de Deus diz que se ligarmos na terra, será ligado no céu.
E se desligarmos na terra, será desligado no céu. E a palavra de Deus diz que quando dois concordam em oração na terra, há concordância no céu. E eu não posso concordar com o que eu não sei. E eu não posso desligar o que eu não sei. E eu só posso orar com uma pessoa e falar: eu desligo a sua vida do império das trevas e ligo ao reino da luz, se ela abrir a boca e me contar o que ela fez. O que está em oculto na nossa vida, o que está encoberto na nossa vida, está na jurisdição das trevas. Está no governo de Satanás. Enquanto não abrimos a nossa boca, a vida abundante não vem. A vida eterna está garantida, pastora Andréia. Está garantidinha. Quando fechar os olhos, 1 milhão de anos, 10 bilhões de anos, 800 trilhões de anos, trilhões de anos, feliz da vida. Mas enquanto eu estou aqui, não tem vida abundante. Mas eu não quero só vida eterna. Eu quero vida eterna e quero vida abundante. Mas, pastora, confessar o meu pecado e a minha reputação. Minha filha, Deus e o diabo sabem tudo sobre você. Deus porque é onipresente, onisciente, onipotente. E o diabo porque no mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Tempo e espaço não existem no mundo espiritual. O que eu fiz há 30 anos é como se eu estivesse fazendo agora. E o lixo está lá guardado. E a barata está lá. E o rato está lá. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é heresia. De 2 em 2 meses, nós realizamos um seminário intensivo de libertação e cura, que chama SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. A pastora dessa igreja participou. É de Deus, né, pastora? Ela participou da última edição, que já foi a 31ª edição. Então, não é algo que nós estamos brincando de fazer. Pessoas do Brasil inteiro vão para esse seminário. No último seminário, esse que a sua pastora foi, tinha pessoas de 19 estados brasileiros e de 4 nações. Tinha 21 pastores. O anterior tinha 30 pastores. Eles vão do Brasil inteiro e vêm de outros países, porque eles começam a escutar isso pela internet. Porque tem um canal oficial meu no YouTube, Tânia Tereza Oficial, onde eu ensino libertação. E a pessoa escuta, ela fala: meu Deus, então é por isso que a minha vida está travada. Então é isso. E começa a entender. E vai para o SILC. E o SILC são 5 dias. Começa a segunda e termina a sexta. Começa a segunda à noite, termina a sexta, meio-dia. Eu escolhi esse perfil para possibilitar pastores de irem. Eles podem estar nas suas igrejas no final de semana e durante a semana estarem lá, como a sua pastora foi. E o resultado é real. Contra fatos não tem argumento. Pecados ocultos, escondidos, gerando enfermidades. Pecados ocultos, escondidos, gerando morte de filhos. Pecados ocultos e escondidos, gerando miséria, tribulação na vida das pessoas. Elas estão salvas. Elas têm a vida eterna garantida. A mansão celestial está lá. Elas têm a vida eterna. Mas elas não têm vida abundante. Elas não são uma prova viva da bênção de Deus. Por quê? Porque portas foram abertas e nunca foram fechadas. Enquanto não forem fechadas, o inimigo está fazendo a festa. Eu quero que você entenda algo. O mundo espiritual é real, ele existe. Nós caímos nas malhas de Satanás porque, como aquele viadinho matreiro, nós acreditamos que ele não existe. Mas ele existe, ele é real. Nós temos como resolver isso, sim. A autoridade é do homem.
A autoridade na terra é do homem. Jesus não vai sair do alto e sublime trono para vir guerrear com aquele que mata, rouba e destrói na nossa vida. Não vai. Ele nos deu autoridade para isso. E essa autoridade foi retirada do homem, lá no Éden. O homem, feito por Deus, a imagem e semelhança de Deus, no Éden, com domínio sobre a terra, tinha autoridade para botar o inimigo para correr. Sabe por que eu sei? Porque Deus falou para ele, guarda o jardim. Deus deu o jardim para ele lavrar e guardar. Está lá escrito, lavrar e guardar. Por que você guarda seu carro? Por que você guarda sua carteira? Por que você guarda suas joias? Por que você guarda o que tem valor para você? Porque tem ladrão. Deus mandou o homem guardar, porque aquele que mata, rouba e destrói, que era um anjo de luz, chamado Lúcifer, e que foi expulso do céu e se tornou Satanás, já estava na terra. O homem negligenciou a autoridade. O homem deixou o inimigo entrar no jardim que ele tinha que guardar. Mesmo quando a sua mulher denunciou a presença do inimigo no jardim, ele não fez nada. Muito pelo contrário, ele cedeu ao que o inimigo queria. E aí Deus tirou a autoridade da terra. Tirou. Lá no Éden o homem tinha autoridade, lá no Éden Deus tirou a autoridade. Por isso que você não vai ver no Velho Testamento inteirinho ninguém com autoridade para expulsar demônios. Sabe quando essa autoridade voltou à terra? Lá no Jordão. No dia do batismo de Jesus. Jesus em carne, a voz do Pai dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito descendo em forma de pomba, a Trindade se junta na terra. Naquela hora, a autoridade volta para a terra, a autoridade espiritual, a autoridade para fechar porta, a autoridade para expulsar demônio. Por isso que depois do batismo, e só depois do batismo, foi dada a permissão a Jesus para se encontrar com o diabo. Por isso, só depois disso, ele começa a expulsar demônios. Por isso, quando ele expulsa demônios, os fariseus dizem, esse cara tem parte com o diabo, só pode ter, porque nunca viram ninguém expulsar demônio. E essa autoridade ficou na terra. Essa autoridade é da igreja. Não tem marinha, não tem aeronáutica, não tem FBI, CSA, Interpol, nada disso. É a igreja que tem autoridade no mundo espiritual. É a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas tem uma frase de Jesus. O que a igreja ligar na terra é ligado no céu. O que a igreja desligar é desligado. Por que você precisa desligar? Você precisa desligar o mundo espiritual das trevas. Sabe qual foi o chamado de Jeremias? Quando ele disse, eu não passo de uma criança. O Senhor falou para ele, eis que eu te envio para arrancar, arruinar, destruir, derrubar. E também para edificar e plantar. Para você plantar o reino da luz, é preciso destruir o império das trevas. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Destruir. Isso é uma realidade espiritual. Você não vê, mas está acontecendo. Você não enxerga, mas se tem sintomas de morte, roubo e destruição na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Esse negócio não é de Jesus, esse negócio é do cão. Esse negócio não é resultado de sorte ou azar. É de ação espiritual mesmo. E eu vou deixar você com um gostinho de quero mais. Eu vou orar, pedir ao Senhor que complete no seu coração essa palavra, que ela é uma chave espiritual. Ela é uma chave espiritual para a sua vida. Você entendeu que você tem algo oculto, algo encoberto na sua vida. Precisa ser trazido à luz. Precisa ver a confissão disso.
Você desligar isso do mundo espiritual e ligar ao reino da luz. Vai fechar a porta. E o inimigo não tem mais autoridade para matar, roubar e destruir. Então a chave está nas suas mãos. Não adianta você vir aqui orar e fazer uma oração forte. Não. Não existe uma oração forte. Existe um Deus poderoso que enviou o seu Filho para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, diz Jesus. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E se a sua vida não está em abundância, comece a pedir a Deus para lhe mostrar o que precisa ser trazido à luz. Para que possa haver tempos de alegria na sua vida. Tempos de refrigério. Tempos de gozo. Tempos de abundância. Curva a sua cabeça. O pessoal que está em casa, está vendo, assistindo pelo meu Face, também ore comigo. Você que está em casa, escute, no mundo espiritual não existe tempo nem espaço. Tudo que está acontecendo aqui agora está acontecendo aí na sua casa. A mesma oração que nós vamos fazer aqui, você pode fazer aí. E quando dissermos sim, amém, diga também. Diga também, porque isto pode ser o princípio da virada na sua história. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, colocamos diante do teu trono de graça toda palavra que foi liberada aqui neste lugar. Tudo que foi ministrado, Pai, aqui. Senhor, a palavra, ela é uma semente no mundo espiritual. Mas Jesus mesmo ensinou que a semente é sempre a mesma. O semeador é sempre o mesmo. O que tem diferença é o solo onde a semente é lançada. Pai, que o solo do coração de cada um aqui que recebeu essa palavra seja um solo próprio para fazer a semente germinar, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu sei que aqui nesse lugar tem famílias que por gerações, vêm experimentando morte, roubo e destruição, assim como o pessoal que está em casa, por gerações, vem enfrentando morte, roubo e destruição. Mas hoje, Pai, hoje o Senhor nos deu uma luz, a luz da Tua palavra. Pai, nós queremos que este dia seja um marco histórico na nossa vida. Que espiritualmente seja o começo da virada. Que ao invés de nós contarmos agora o elenco de morte, roubo e destruição, nós possamos contar o elenco de bênçãos. Podemos mostrar a vida abundante. Porque nós queremos ser uma prova viva de que o Senhor é um Deus que abençoa. Em nome de Jesus, nos mostra. Abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, para que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos mostra o que da nossa vida está na mão do inimigo. Nos mostre, Pai, qual é a procuração que tem. Nos mostre qual é o pedido que foi feito, que não foi cancelado. Nos mostra, Pai, para que nós possamos ter verdadeiramente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, nos nossos negócios, os sinais da bênção do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.